texto é Gálatas 5, capítulo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ah, Nosso assunto aqui principal, o tema que vamos estar comentando hoje, vai ser sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Essa liberdade que vem pela graça do Senhor, pela salvação que temos em Jesus. E vamos estar mais aqui dentro da carta aos Gálatas, vamos ver algumas coisas na carta aos Romanos também, mas vamos passar a maior parte do nosso tempo aqui em Gálatas. E então, onde eu tinha parado a última vez, né, que fala um pouco sobre o contexto aqui da carta. Então, ali tinha um problema com judaizantes que não aceitavam que os irmãos gentios não se circuncidassem, não guardassem certos aspectos da lei, e forçavam isso neles. Então, Paulo escreve, e a carta, podemos dividir ela em 3 sessões, podemos dizer assim, onde no começo ele denuncia essa questão. Ele começa ali no capítulo 1, capítulo 2, denunciando esse problema e também defendendo o seu ministério em certa parte, porque haviam irmãos ali também que julgavam ele, condenavam Paulo por dizer que os gentios não precisavam se circuncidar. Então ele começa denunciando esse problema e também defendendo o seu ministério. E depois ele segue dizendo, ali entre o capítulo 3 e 4, sobre a importância que a fé tem, porque a lei, ela de fato não salva ninguém, mas o que faz isso é a fé. E Abraão mesmo, antes mesmo da lei ser entregue, por ter crido em Deus, por ter tido fé em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então, fala sobre a importância que a fé tem, na verdade, e não a lei. Não é o guardar a lei que vai ser alguma coisa, mas sim a fé que de fato é agradável a Deus, que de fato é o Evangelho e que de fato vai salvar o homem, não a guarda da lei. Até porque nenhum homem consegue guardar a lei. Então é isso que Paulo vai tratar aqui. E no final ele vai falar sobre a importância de que, se somos servos de Deus, se somos é, realmente fiéis, se realmente acreditamos em Jesus Cristo, se Ele é nosso Salvador, então que devemos frutificar, buscar uma vida não nos prendendo essas coisas que já passaram, que não estão mais nos dominando, mas agora sermos livres em Jesus para realmente fazer a vontade de Deus, sermos obedientes a Deus, não porque estamos debaixo do domínio da lei, mas porque estamos debaixo da graça de Deus agora. E uma coisa que nós vemos ao longo do Novo Testamento é que o homem ele sempre está sob o domínio de algo. O homem natural ele está sob o domínio do pecado, normalmente. Normalmente não, em todo caso. Mas o homem natural ele é dominado pelo pecado de maneira onde ele não consegue agradar a Deus. A gente vê diversas passagens dizendo que as obras do homem são como trapos de imundícia para Deus, porque nada que o homem possa fazer, nem a coisa mais bondosa aos olhos humanos, podem agradar a Deus de fato. O homem que não tem fé, ele é incapaz de agradar a Deus. Então, tudo aquilo que o homem natural faz, tudo aquilo que o homem que não crê em Cristo faz, é pecado. Ele faz aquilo segundo sua própria operação, segundo sua própria vontade. E esse é um dos domínios sobre o qual o homem está. E também sobre o domínio da lei, porque se não há graça, antes do homem ele crer em Cristo, se ele é um ímpio, ele está sendo condenado pela lei. Então, ele está sob o domínio da lei. Podemos colocar de maneira separada, assim, o domínio da lei e o domínio do pecado, mas de fato é uma coisa só. Essas duas coisas são uma coisa só, porque a lei ela vem justamente para denunciar o pecado que é no homem. Então podemos dizer que esses dois domínios, na verdade, são um domínio só que está sobre o homem, que é o domínio da lei. E o homem está debaixo disso e ele é condenado por isso. E se a gente for lá em Romanos, capítulo 6, a gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza. Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Então, o homem natural, ele está debaixo do domínio do pecado,
Porém, uma vez que ele é salvo, que ele crê em Cristo, que ele agora está sob a graça de Deus, então ele não está mais sob o domínio do pecado, não está mais sob o domínio da lei, ele agora é livre dessas coisas. E aí, como diz aqui no capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Paulo aqui novamente diz que nós estamos livres disso. Uma vez que a graça é sobre nós, que o sangue de Cristo é derramado sobre nós estamos livres do pecado, livres desse domínio e não temos por que viver nele. Assim como nós também não estamos sob o domínio da lei, então não somos obrigados a guardar a lei, mas também não quer dizer que nós vamos por pecado por conta disso. A coisa que nos impede de fazer pecado não era a lei, porque nós pecávamos ainda sob o domínio da lei. Então, uma vez que nós estamos sob a graça, o que Paulo diz aqui é justamente isso. A gente não vai, agora que a gente está sob a graça, não está mais sob a lei, não é por isso que a gente vai começar a pecar para que a graça abunde mais ainda. Nós estamos mortos para a graça, nós não estamos mais sob o domínio dela, não somos mais escravos do pecado. Então, não faz sentido continuarmos nele, não devemos continuar nele. Devemos agora ser obedientes, ser servos fiéis a Deus. E, bom, se esse domínio da lei sobre o homem ele é um problema, porque ele de fato não salva o homem. Ah, Estar sob o domínio da lei não quer dizer que o homem vai ser salvo, na verdade, pelo contrário, o homem vai ser condenado. A lei vem justamente para condenar o homem, porque o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Então, na prática, tudo que a lei faz para o homem natural é condená-lo, porque ela revela esse pecado que há no homem. Então, isso quer dizer que a lei de Deus ela é má? Bom, sabemos certamente que não. E a gente consegue ver isso com mais clareza ali no capítulo 7. Capítulo 7, versículos 6 a 7. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então aqui Paulo falando que antes estávamos retidos sob a lei, ela era um jugo sobre nós, era um problema realmente na vida do homem natural. Que bom que hoje em dia estamos sobre a graça e não mais sobre o domínio dessa lei. Ah, e um pensamento simplório pode nos levar a uma conclusão de que então a lei é má. Mas se continuamos lendo o versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei de fato é boa. E no mundo teórico ideal, se o homem pudesse cumprir toda a lei, de fato ele não teria nem necessidade de ser salvo, porque ele sequer teria caído. Porém, quando colocamos isso na prática, no mundo real, sabemos que o homem é inerentemente pecador. É impossível o homem ser salvo pela lei, porque desde o momento que ele nasceu, ele já pecou. Davi mesmo diz que iniquidade ele foi gerado no ventre de sua mãe. Então, o homem já nasce pecador, já nasce condenado pela lei. Não é possível eu se a partir desse momento eu disser, não, agora eu nunca mais vou pecar e vou viver o resto da minha vida sem pecar. Se de alguma forma eu consigo cumprir isso, que já é impossível, eu ainda estou condenado, porque eu tenho 24 anos de pecado nas costas ainda. Então, não é possível que o homem ele seja salvo pela lei. Então, por mais que a lei seja boa, e ela é realmente boa, ela é perfeita, ela não pode salvar o homem, porque ela exige obediência absoluta e extrema, não existe misericórdia na lei. Ela é justiça pura. Então, por mais que a lei não seja má, a lei é extremamente boa, ela não é o que vai nos salvar. E o que é revelado quando a gente observa esses domínios que existem sobre o homem, né, tanto o domínio do pecado quanto o domínio da lei, é que não tem como um homem ser salvo de maneira natural. Não há qualquer coisa que o homem possa fazer para limpar o seu nome, para poder pagar essa dívida que existe com Deus. Então, o que essas coisas revelam é a necessidade absoluta da graça de Deus. E nós conseguimos ver isso voltando lá para Gálatas, Gálatas capítulo 3.
Gálatas 3, versículos 6 a 9. Diz assim: Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, o que de fato salva o homem, pode tirar o homem da condição de estar condenado, é apenas a graça de Deus. Só a graça do Senhor é que pode livrar o homem da condenação eterna. A lei não vai salvar o homem, porque o homem é incapaz de cumpri-la. E o pecado já é a pura desobediência, então isso nunca irá nos levar a Deus. E então vemos que a única coisa que salva de fato o homem é essa ação sobrenatural, essa ação que vem de fora, que não vem de nós, mas vem de Deus mesmo, que é a sua graça, que é o seu favor para conosco. Nesse domingo nós vimos com o irmão Ari toda uma exposição completa sobre a graça de Deus e fato é que ela é extremamente importante, algo que nós não podemos esquecer. Se estamos vivos aqui, nós podemos esquecer qualquer coisa, alguma coisa do serviço, alguma coisa de... Posso esquecer meu celular aqui na igreja, posso esquecer qualquer coisa, mas eu nunca posso esquecer sobre a graça de Deus. Isso é algo que o servo do Senhor ele não pode jamais esquecer. Bom, é algo que, de fato, o servo verdadeiro de Deus nunca esquecerá, de fato. Ele pode, a um momento, não ponderar sobre isso, mas ele sempre vai saber, no fundo da sua alma, ele sempre vai saber que ele é dependente completamente da graça de Deus. Mas é importante também viver sempre lembrando disso e vivendo em gratidão por conta disso. Um coração sempre grato, um coração sempre desejoso de ser obediente a Deus, não como uma forma de pagar esse favor, porque é incalculável o tamanho desse favor, o valor dele, mas viver realmente em gratidão por essa graça que nos foi dada. E aqui a gente vê, então, que Abraão foi salvo pela fé, porém essa fé que nós temos é no Salvador, é no Messias, no nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sim teve que pagar esse preço por nós. Estou continuando aqui no versículo 10, aqui em Gálatas 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E agora no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: todo aquele que for pendurado, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, a lei, ela existe, mas ela também tinha que ser cumprida. Nos é dada a graça, esse favor de Deus. Porém, ainda existem os nossos pecados, o peso dos nossos pecados, essa dívida ainda está acumulada e alguém tinha que pagar essa dívida. E Deus mesmo fez isso através do seu Filho, entregou seu Filho para que ele fosse maldito em nosso lugar, para que toda a maldição do pecado fosse paga por ele, pelo seu sangue, que ele carregasse toda a dor, toda a punição pelo nosso pecado. Então, quando vemos o domínio da lei, sabemos que é essencial que o homem esteja, na verdade, debaixo da graça. E agora não mais sendo servos do pecado, escravos do pecado, mas agora sendo servos de Cristo, sendo servos do Senhor. E, bom, agora que estamos debaixo da graça, somos servos de Jesus Cristo. Mas do que isso difere, então? Antes éramos servos do pecado, estávamos debaixo da lei, e agora estamos debaixo da graça e somos servos de Jesus. Bom, o fato é que mesmo sendo servos agora, ainda somos servos de Cristo, nós também somos livres. Na verdade, somos verdadeiramente livres por conta disso. Porque nós temos liberdade em Cristo por escolha, porque nós temos a escolha de sermos livres em Cristo,
Nós podemos escolher também ser livres em Cristo. E o que isso quer dizer? Quando o homem está debaixo da lei, ele não tem uma escolha de fato. Porque, um exemplo, se chega alguém, algum bandido, para te roubar, e ele chega com uma arma, me dá seu celular ou já sabe. Bom, não existe uma escolha de fato. 100% das vezes as pessoas vão entregar o celular. Porque não é uma escolha de fato. Você tem duas escolhas em mãos, você uma dessas escolhas é claramente muito pior do que a outra. Você não quer entregar seu celular, mas a outra opção é terrível, é inviável. Não vale a pena perder a vida por conta de um celular. Então, é uma ilusão de escolha, mas de fato não existe escolha nenhuma. O que existe ali é apenas uma única opção, que é forçada. E o homem natural, ele é incapaz de cumprir a lei. Não existe liberdade na lei porque, bom, existe a opção de cumprir a lei e de não cumprir a lei. Porém, o homem é incapaz de cumprir a lei por completo. Ele é incapaz de, durante toda a sua vida, guardar todos os pontos da lei. Ele em algum momento vai cair e ele vai estar condenado. Então, ao mesmo tempo em que existem duas opções, de fato, só existe uma, porque o homem ele é pecador e ele vai cair em algum ponto da lei e ele não vai ser capaz de guardá-la. Então, nesse ponto, a lei ela não dá liberdade alguma, ela apenas existe para condenar o homem. E também o segundo ponto de liberdade é justamente a liberdade para poder escolher, porque mesmo que o homem queira escolher ser agradável a Deus, o que ele não vai escolher porque ele está em rebeldia contra o Senhor, mas justamente por conta dessa condição do pecado de rebeldia contínua, o homem ele é sequer incapaz de escolher a opção de guardar a lei. Ele sempre vai escolher a opção de cair na lei porque é da natureza do homem sempre estar em rebeldia contra o Senhor. E nós vemos que em Cristo é justamente o contrário. Nós temos escolhas realmente, porque nós podemos ser zelosos ao Senhor, e nós podemos não ser zelosos, podemos deliberadamente escolher o pecado, uma vez que somos salvos. E é uma escolha de fato, porque não existe perda de salvação. Nós pecamos, mesmo que deliberadamente, o que acontece muitas vezes na vida do crente, ele não vai perder a salvação por conta disso, ele não vai ser automaticamente condenado por conta disso. Então, existe uma escolha real de podemos escolher ser fiéis e escolhermos o mal. Por um lado, isso é bom, mostra que a nossa escolha de servir a Deus ela é deliberada, é uma escolha que nós escolhemos fazer aquilo de fato, tivemos a liberdade e escolhemos fazer aquilo, mas também o nosso pecado se torna muito mais grave, porque quando pecamos, quer dizer que nós deliberadamente escolhemos aquele pecado. Então nós temos escolhas de verdade e nós somos capazes também de fazer essas escolhas, porque agora eu não sou mais servo do pecado, não sou mais escravo do pecado. Agora eu posso escolher não pecar, eu posso escolher a obediência. Eu tenho essa capacidade agora de ativamente escolher ser obediente. Então, sendo servo de Cristo, nós temos escolhas realmente e temos capacidade de fazer essas escolhas. Então, por mais que agora, debaixo da graça, nós ainda somos chamados servos de Cristo, nós também somos chamados de filhos de Deus, somos chamados de amigos do Senhor, porque nós somos livres, realmente. Nós somos servos, ao mesmo tempo somos feitos livres. E essa é a verdadeira liberdade. O mundo entende liberdade de diversas outras formas, até bem deturpadas, mas a verdadeira liberdade é essa que temos em Cristo. Bom, se nós temos a opção, então, de escolher fazer o bem ou de fazer o mal, isso não quer dizer, então, que escolher o pecado é uma opção que convém, que é uma opção aceitável. Ontem, no grupo lá de leitura bíblica, teve um comentário sobre isso, justamente a questão de que se prega tanto contra o legalismo, de realmente é um problema, o legalismo, às vezes se prega tanto sobre isso e se enfatiza tanto sobre o Deus amoroso, que se esquece que Deus também é um Deus zeloso, que requer obediência dos seus. E isso é um problema que vem de quando se estica muito a definição de legalismo, que legalismo, no sentido mais puro da palavra, é o que acontecia aqui em Gálatas, o que Paulo justamente estava combatendo. Isso era legalismo, era defender práticas, usos e costumes que não faziam sentido, que na verdade negavam a cruz de Cristo, estavam querendo adicionar coisas
no Evangelho, dessa forma, invalidando a cruz do Senhor. Então, isso é o verdadeiro legalismo. Mas quando se estica tanto essa definição, ao ponto de chegar a pessoas dizerem que a letra mata e por isso não vamos estudar com tanto afinco, vamos esperar só por revelações ou qualquer coisa assim, isso é o extremo de esticar essa definição. Mas também, num grau menor, podemos esticar isso um pouco menos e chegar num ponto onde o pecado passa a não parecer algo tão grave quanto ele realmente é. Então é importante ter essa definição certa do que é o legalismo, que é justamente isso que a Bíblia denuncia não só aqui no livro de Gálatas, mas em Colossenses também isso aparece. Confundi. Mas, enfim, aparece também em outras cartas. E é importante o crente ele ser zeloso de fato. Nós temos a opção de escolher fazer o bem ou de fazer o mal, de fazer pecado, de cometer pecado. E todo dia, a cada momento, sempre nos é dada essa opção de podemos escolher o bem, fazer a vontade de Deus. E se somos zelosos, se somos realmente servos de Deus, somos realmente apegados ao Senhor, é importante, é dever nosso que façamos sempre a escolha de fazer o bem. E se tem algo que eu quero que os irmãos saiam refletindo daqui hoje, é justamente isso que a cada dia, a cada hora do nosso dia, a cada situação que encontramos, nós temos as duas opções, de ser obedientes ou de sermos rebeldes. E que é sempre uma oportunidade de escolhermos ser obedientes, de ser agradáveis a Deus. Lendo mais alguns versículos, aqui ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E no capítulo 6, 8 e 9, diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, a cada momento, a cada dia, a cada instante, nos é dada essas duas opções e devemos sempre escolher a opção de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus, de sermos obedientes, de sermos fiéis. Se eu não me engano, na última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre a questão de nutrirmos o espírito. Também o texto inicial foi aqui em Gálatas 5,16. E a ideia que eu comento lá, que eu comentei lá, foi essa importância de nutrir o nosso espírito para ele ser forte e que, apesar de sermos fracos, nós sermos fracos para o pecado, Deus não coloca na nossa vida algum desafio que seja maior do que o que podemos cumprir, nenhuma tentação maior do que possamos resistir. E também que, se nós realmente amamos a Deus, nós devemos lutar, batalhar fortemente para vencer o pecado, vencer esse mal que sai em nossas vidas. Se alimentamos a carne ao ponto dela virar um monstro em nossas vidas e nosso espírito está quase extinto, vai ser difícil, mas devemos lutar, batalhar contra para fortalecermos nosso espírito e assim vencer a nossa carne. Por mais fracos que estejamos, Deus está do nosso lado. Nós temos o maior companheiro que você pode ter na luta, em qualquer luta, que é Deus mesmo. E Deus está ao nosso lado o tempo todo. Devemos nos apegar mais a Deus, devemos buscar ao Senhor verdadeiramente. E o que eu comento lá também é que se realmente amamos a Deus, nós não podemos admitir nosso estado de pecado. Nós não podemos estar conformados com o pecado, com a nossa carne sendo forte, o nosso espírito sendo fraco. Nós devemos lutar contra isso com qualquer força que nós tivermos, mesmo que sejam poucas. E tudo gira em torno disso, se nós somos salvos, nós temos um relacionamento com Deus, nós somos feitos filhos de Deus, somos amigos do Senhor, e nós temos esse relacionamento de fato. Como nós cantamos agora há pouco, sobre a bendita hora de oração, uma oração não é simplesmente uma reza, onde repetimos palavras, entoamos um mantra ou qualquer coisa assim, é uma conversa de fato com o Senhor. É uma conversa que nós temos que estar cientes que estamos conversando com o Senhor, Criador Todo-Poderoso. E é um privilégio que nós temos, esse acesso direto a Deus. Porque nós temos esse relacionamento que é verdadeiro com o Senhor.
não é um relacionamento falso, não é algo que é só uma alegoria e nós vamos viver aqui seguindo bons preceitos. Não, é um Deus verdadeiro que nos ama verdadeiramente, que nos resgatou verdadeiramente. Então, devemos viver de maneira fiel, de maneira a realmente buscar fazer a vontade de Deus. Em toda, em toda oportunidade que tivermos de escolher fazer o bem ou fazer o mal, devemos escolher fazer o bem. Nisso teremos verdadeira felicidade, nisso estaremos cumprindo nosso propósito, e nisso seremos, seremos realmente bem-aventurados, seremos benditos, e vai realmente nos levar a uma vida realmente alegre, porque a verdadeira alegria está em servir a Deus. Obrigado, irmãos, pela atenção. Maria.